Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Esta mensagem faz parte da nossa exposição na Carta de Paulo aos Coríntios, iniciada em junho de 2023. Nós estamos então falando sobre o amor. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos hoje meditar o capítulo 13, versos de 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos ler todos juntos, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versos de 4 a 7. Vamos lá? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra e pela clareza, Senhor, dos teus ensinamentos. Te louvamos, Deus, pelo teu Espírito que nos faz perceber a revelação da tua graça. Ele mesmo é quem tira o véu dos nossos olhos. Obrigado, Senhor, por termos a tua palavra em nossa própria língua. Obrigado por termos o privilégio de lê-la publicamente. Obrigado por esse espaço que nos acolhe. Obrigado, Senhor, por sermos teus filhos e termos no nosso coração o Espírito Santo, o mesmo que inspirou essa escritura, é o mesmo que nos ilumina para entendermos as belezas do Evangelho. Te louvamos e te pedimos, fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, capítulo 13 certamente é o ápice de toda a carta de Paulo aos Coríntios. Todos os dilemas, os desafios que a igreja de Corinto vivia tinha a ver com o descuido para com esta verdade, o amor. O amor, portanto, deveria ser considerado por esses irmãos como algo preciosíssimo. E enquanto eles discutiam seus dilemas e enfrentavam suas crises, a verdade é que eles estavam se esquecendo do amor. As disputas entre os irmãos, sejam disputas por quem pregasse melhor, por quem participasse do grupo dos admiradores de Paulo, de Cefas, de Apolo ou de Cristo, como se diziam, era por falta de amor. As brigas que eles tinham entre si, inclusive chegando ao ponto de irmãos colocarem outros irmãos na justiça, era por falta de amor. A imoralidade dentro da igreja era por falta de amor, porque, observe, nós cantamos aqui que somos gratos a Deus pela correção paterna quando falhamos. Dificilmente alguém agradece por ser corrigido. Mas a Bíblia diz que Deus só corrige ao filho a quem ama. E quando nós nos corrigimos mutuamente, com espírito de brandura e de amor, na verdade nós estamos revelando a graça de Deus. Mas na igreja de Corinto, havia um irmão que estava caminhando para um abismo terrível e ainda assim ninguém o alertava. Paulo então diz: será que não há ninguém sábio entre vocês que possa resolver essa causa tão escandalosa que estava causando admiração até mesmo entre os infiéis, coisas dentro da igreja? Paulo então
apresenta o amor como a solução. Havia também na igreja de Corinto, na verdade, na cidade de Corinto, muito paganismo. E possivelmente as carnes que os irmãos comiam no açougue tinham sido oferecidas aos ídolos. E alguns irmãos estavam dizendo assim: não, mas eu tenho liberdade para comer à vontade. E aí Paulo diz: a liberdade tem um limite, o amor. Por causa do amor, vocês devem ser capazes até mesmo de abrir mão de alguns direitos que a liberdade lhes concede, a fim de que um irmão mais fraco não venha cair em pecado. Vejam, irmãos, todas as coisas se resolvem pelo amor. É por isso que alguns atribuem a Agostinho, eu também já ouvi falar sobre Søren Kierkegaard, né? Que diz assim: ama e fazes o que quiseres. Porque quem ama de fato, só fará aquilo que proporcionará bem ao outro. Lembrando também, como eu já citei anteriormente, que o amor tem a ver com a verdade. Uma mãe ou um pai, por exemplo, que não corrige o seu filho, que está pegando na tomada para não decepcioná-lo, lhe causará mais mal se ele de fato mexer na eletricidade e vier a morrer. Não é verdade? Então, até mesmo as palmadas que os pais nos deram foram palmadas de amor. É uma expressão, a vara no Antigo Testamento não é um sinal de correção de um pai maldoso. Na verdade, é de um pai bondoso e gracioso. A Bíblia diz, inclusive lá em Hebreus, que se nós não somos disciplinados é porque não somos filhos, somos bastardos. O pai corrige o filho a quem ama. Então, observe, irmãos, o amor, ou a falta do amor, melhor dizendo, era a causa pela qual até a ceia do Senhor estava sendo objeto de maldição na igreja, ao invés de ser uma bênção. Vejam, irmãos, nada mais maravilhoso do que a ceia, porque na ceia nós celebramos a comunhão com Deus e uns com os outros. Na ceia nós somos todos iguais, pecadores que são recebidos à mesa do Senhor. Mas o que acontecia então na igreja de Corinto? Alguns irmãos chegavam antes, comiam tudo na festa ágape, deixavam o outro irmão com fome, e quando chegavam na ceia com a maior cara lavada, serviam uns aos outros, como se aquilo ali fosse um sinal de comunhão. Na verdade, a ceia, embora celebre a comunhão, essa comunhão precisa ser vivida de fato e de verdade, na realidade, no dia a dia da igreja. Se assemelha àquela palavra que o apóstolo diz, que se o irmão for à sua porta lhe pedindo algo, e você simplesmente diz a ele com palavras, Deus te abençoe, e não lhe dá o que ele necessita, na verdade você está falhando no amor. Então a ceia é o simbolismo maior, a cerimônia que caracterizava o amor, mas esse amor não estava sendo vivido na prática da igreja. Por isso Paulo diz, quando vos reunis, vocês se reúnem para pior e não para melhor. Mas como se não bastasse, aos irmãos de Corinto também, Paulo acusa de que os dons que eles estavam exercendo na igreja, vejam, irmãos, os dons são uma das bênçãos mais maravilhosas que Deus nos concede, porque por meio dos dons nós servimos uns aos outros e nos completamos como corpo de Cristo. Mas os dons na igreja de Corinto estavam sendo usados para orgulho próprio, para promoção própria, autopromoção, autoafirmação. Isso pode acontecer. Aqueles que estão aqui e não são crentes, não se escandalizem, mas na igreja, infelizmente, há muito disso. Nós não ainda chegamos à perfeição e falhamos em muitas coisas. E às vezes essa é uma falha que acontece no meio da igreja. No caso de Corinto, alguns irmãos diziam terem dons extraordinários, esses se achavam superiores, e Paulo diz, na verdade, os dons mais importantes são os dons ligados à palavra, embora cada dom tenha a sua importância. Por isso a mão não pode querer ser pé, o pé não pode querer ser olho, o olho não pode querer ser ouvido, porque Deus distribui os dons para o serviço da igreja.
Então, alguns pregam, outros ensinam, outros servem, outros oram, e assim nós nos completamos. E cada um será cobrado por Deus de acordo com o dom que recebeu. Ninguém vai ser cobrado por Deus pelo dom A se ele recebeu o dom B. Deus então dá a cada um, distribui e pede que nós aperfeiçoemos e usemos esses dons para a sua glória. Mas na igreja de Corinto, até isso estava sendo motivo de pecado. Paulo então os repreende duramente e diz: se vocês forem escolher quais são os melhores dons, observem os dons ligados à palavra. Esses são os melhores dons, os maiores dons, porque estes é que são a base para o serviço dos outros dons. Mas eu vou passar a mostrar a vocês um caminho excelente. Embora o título das nossas Bíblias coloque o amor, o dom supremo, na verdade o amor não é tratado por Paulo como um dom, e sim como a base para a utilização dos dons, o caminho pelo qual nós devemos usar os dons. E nos primeiros versículos desse texto, Paulo diz assim: eu vou mostrar para vocês um caminho excelente. A excelência do serviço na igreja não está necessariamente no exercício do dom, mas está no exercício amoroso do dom. Quando você ama e serve a Deus com amor e a igreja com amor, o Senhor se alegra. Portanto, o amor é a base para a utilização dos dons. Paulo então diz assim: ainda que, essa é uma expressão que chama a atenção pela hipérbole, né? Ideia exagerada, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios, ainda que eu conheça toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ainda que eu distribua os meus bens e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, o resumo de Paulo é que nenhum serviço, por mais maravilhoso que seja, tem sentido se não for por amor. O amor, portanto, se configura como fundamento para a vida da igreja e para o serviço da igreja. Quando Paulo apresenta o amor aqui, não diz apenas a respeito dos dons, mas diz também a respeito da vida plena, da vida total da igreja. Todos os outros problemas, como eu afirmei no início, poderiam ser resolvidos, evitados até, se os irmãos colocassem o amor como base da sua própria vida. E, meus irmãos, qual a expressão desse amor maior que nós temos, senão o próprio Deus, como nós sabemos bem e nos foi dito desde a infância e nos é repetido em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior expressão do amor de Deus. O apóstolo Paulo aos Romanos diz: aquele que entregou o seu próprio Filho por nós, não poupando-o, pelo contrário, por nós entregou, sendo nós ainda pecadores, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, diz: vede como é grande o amor com que nos tem amado o Pai, ao ponto de sermos chamados seus filhos, e de fato o somos. O amor, certamente, irmãos, é uma das maiores, ou se não a maior expressão ou atributo, ou característica, ou qualidade, ou virtude de Deus. Se nós quisermos pensar sobre várias virtudes de Deus, elas nos virão à mente, mas o amor jamais nos sairá da mente, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Inclusive diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Aí João diz: novo mandamento vos dou. Na verdade, não novo, é um mandamento antigo, que vos ameis
uns aos outros. O amor, portanto, é a base da vida da igreja, da existência da igreja. Não tem sentido nós nos chamarmos irmãos. Muitos de nós nem nos conhecíamos anteriormente. Não tínhamos relação nenhuma. Talvez a única coisa que nos unia, uma das poucas coisas, é que nós somos seres humanos e nascemos na mesma pátria. Mas fora isso, nós não tínhamos ligação nenhuma. E o que é que nos une? O que é que nos faz devotarmos amor uns aos outros? Um amor tão profundo que nós somos chamados família de Deus. É o amor. É exatamente o amor que Deus derramou em nossos corações, nos fazendo seus filhos, mas nós não somos filhos únicos de Deus. A verdade é que nós somos adotados por Ele. O único filho de Deus é Jesus. Nós somos filhos da adoção. Por isso a Bíblia chama Jesus de unigênito do Pai. Mas nós fomos adotados, fomos anexados à família. E o filho adotivo, ele tem tanto direito como qualquer outro filho. Ele é filho também. Por isso a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Portanto, é esse amor, irmãos, que Deus derramou sobre as nossas vidas. É um amor incondicional. Deus não olhou para nós e disse assim: fulano vai ser um bom filho. Não, ele nos amou, a Bíblia diz, quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia ainda diz mais: Deus prova o seu próprio amor para conosco. Você quer prova de amor? Prova de amor já foi título de livro, de novela, de filme. Mas a maior prova de amor do mundo é Deus amar a cada um de nós quando nós ainda éramos pecadores. E diz mais a Escritura: Deus nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. Pois o homem natural, descendente de Adão, pecador como é, ele não pode se conectar com Deus, porque o pecado criou uma barreira de separação entre o homem e Deus. Então, quando Deus veio ao nosso encontro nos buscar, Ele rompeu, Ele derrubou toda a barreira de separação. A barreira, o muro que o pecado construiu e que nos separa de Deus foi totalmente derribada, totalmente destruída. Já não há, irmãos, mais nenhum obstáculo entre nós e Deus. Essa é a maior revelação da graça. Nós temos comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando o véu foi rasgado de cima a baixo, Deus está nos garantindo acesso pleno à sua presença. Esse amor dele é um amor incondicional. Deus não foi motivado por nada. Deus não foi aconselhado por ninguém a nos amar. Deus não foi motivado por nenhuma troca. Até porque nós não temos nada para oferecer a Deus. O que é que nós temos em mãos que não pertence a Ele? Ah, Senhor, eu te entrego a minha vida. A sua vida já é de Deus, quer você queira ou não. O seu destino é outra coisa. A sua vida pertence a Deus. Pois tudo que existe pertence a Ele. A Bíblia diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Tudo que foi criado pertence a Deus. A sua vida agora, que você tanto valoriza, ela não pertence a você. Ela pertence a Deus. Ele deu sopro para que você vivesse, mas Ele também pode tirar o fôlego para que você não viva mais. A vida pertence a Deus. Esse foi o reconhecimento que Jó teve quando perdeu seus 10 filhos de uma só vez. Foi Deus quem deu e foi Deus quem tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que nós temos para oferecer a Deus, para Ele nos amar? Vejam, irmãos, agora o mundo fica movimentado ao redor da Páscoa. E as pessoas se emocionam com as mensagens e as mensagens são divulgadas nas redes sociais. Uma igreja, acho que católica, colocou uma pessoa vestida de Jesus e toda ensanguentada no metrô, e as pessoas foram lá e choraram: seu bichinho está aqui machucado, tal. Meus irmãos, esse não é o Evangelho. O Evangelho não é de um Cristo derrotado. A dor de Jesus, irmãos,
Não foi meramente a dor física. A dor de Jesus foi a dor de se separar do Pai. Nós lemos hoje na nossa sala da escola bíblica, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus já estava sofrendo há 3 dias. Ele não reclama das suas dores. Não que ele fosse um super-homem, ele sofreu como homem mesmo. E ele sentiu dores de fato. Mas sabe qual foi a dor maior? A dor maior do filho foi se separar do pai. Quando ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? É um sinal claro, irmãos, de que por conta dele está Jesus carregando os nossos pecados, não seus pecados, porque ele não pecou, mas pelo fato de Jesus estar carregando os nossos pecados, está sujo com os nossos pecados, está podre com os nossos pecados, está amaldiçoado por causa dos nossos pecados. O Pai virou o rosto para ele, e ao invés de lhe revelar graça, como sempre foi na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, revelar amor, como sempre foi, naquele instante, o Pai odiou o seu próprio filho, ao ponto de esmagá-lo, de moê-lo. Deus operou em Jesus a sua justiça, para que nós pudéssemos receber a sua graça. Que amor é esse? Que amor é esse? A grande pergunta, queridos, é: que resposta nós damos a esse amor? Sabe qual é a resposta das pessoas? Não vou comer carne nesses dias. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Coma carne, faça churrasco, mas em nome de Jesus se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua iniquidade, porque foi por causa das nossas iniquidades que Jesus Cristo foi castigado, foi por causa do nosso pecado que Jesus Cristo sofreu o desamparo do próprio Pai. Em nome de Jesus, acorde. O tempo é hoje do arrependimento. O tempo da conversão é hoje. Jesus Cristo morreu para nos religar a Deus. E sem crer em Jesus, e esse crer não pode ser apenas acreditar nas histórias a respeito dele. Esse crer precisa ter como resultado um arrependimento sincero. Em Atos capítulo 3, depois que Pedro pregou o evangelho, os judeus perguntaram: o que fazemos para ser salvos? O que faremos? E Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Sem arrependimento verdadeiro, sem confissão de pecados, sem regeneração, sem vida nova, de acordo com a vontade de Deus, não há salvação. Você estará condenado, e a vida é um sopro. Acorde em nome de Jesus. O tempo é hoje. Se essa noite o Senhor requerer a tua alma, o que será da tua eternidade? Desperta em nome de Jesus. Que mundo é esse que pode nos encantar, queridos? O mundo não tem encanto nenhum. Não tem encanto nenhum. É só desencanto e ilusão. A Páscoa vai passar, assim como o Carnaval passou. A banda passa. Desperta. O amor já foi revelado. A graça já foi revelada. Você está esperando algo especial, extraordinário. O extraordinário já aconteceu. Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho. Ele é a nossa redenção, é a remissão dos nossos pecados. Eu e você iremos prestar contas diante de Deus. A minha dívida foi paga, porque eu creio em Jesus de todo o coração. E a Bíblia diz que aquele que crê nele de todo o coração e o confessar com a boca será salvo. Você já fez isso? Você crê de todo o coração? Você já o confessou como Senhor da sua vida? E o que vem anexado a esse confessar? Uma vida nova, uma vida transformada, uma vida transbordante de amor e de graça. É isso que Paulo está chamando a atenção dos irmãos de Corinto. Olhem para Jesus, olhem para o amor revelado. Vamos pensar a respeito do que Paulo diz.
Primeiro, Paulo diz assim: o amor é paciente. O amor é paciente. Quando Paulo diz que o amor é paciente, tem a ver com não responder à altura às palavras proferidas contra. E aí as coincidências acontecem. Nós estávamos na nossa sala de escola dominical falando sobre como os homens insultaram Jesus. Salva-te a ti mesmo. Tu és o salvador do mundo, o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Algumas pessoas passavam, meneavam a cabeça, né? Diziam assim: ó, para aí. Está sofrendo por causa dos pecados dele. Isaías diz: nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Ele sofreu o castigo para nós termos a paz. E ele sofreu as feridas para nós recebermos a cura. Hora nenhuma, irmãos, Jesus reagiu aos que o escarneciam, aos que lhe insultavam. Hora nenhuma. Pelo contrário, quando ele tinha autoridade para ferir todos aqueles que o perseguiam, ele disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Paulo então está dizendo para os irmãos de Corinto: se vocês conhecem o amor, vocês precisam ser pacientes uns com os outros. Vocês não podem reagir à altura da ofensa que lhes foi dada, porque o amor é paciente. A ideia mais ou menos é de alguém que é lento em se vingar. Veja, irmãos, quem foi mais lento em se vingar do que Jesus? Não é que ele não vai vingar. A Bíblia diz que haverá um dia que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. A vingança dele não é como a vingança do homem. É o seu juízo justo. Mas naquele momento, Jesus foi paciente com cada um dos seus ofensores. A multidão que outrora o exaltava e que agora queria sua crucificação. Jesus olhou para eles com graça e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Paulo diz: o amor é bondoso. Essa ideia de bondade é repetida algumas vezes, né, nas cartas de Paulo, e é um dos frutos do Espírito, né? A gente geralmente fala frutos do Espírito, né? Mas é um fruto, né? Ou seja, a ação, o resultado do que o Espírito Santo produz nas nossas vidas é bondade. Bondade. Há um dito que é atribuído a Clemente de Roma, que diz assim: na medida em que vocês forem bondosos, assim os outros serão bondosos para convosco. Nós acabamos de cantar aqui: tua bondade me seguirá. E eu percebi que, não se preocupem, viu? Não é uma barata, é só como é o nome disso aí? Mariposa, tá certo? Viu, Catiane? Só uma mariposa. E ela pousa. Mariposa, né, Mari? Vamos lá. Eu vi que os irmãos cantaram todos os cânticos lindamente, mas teve um que os irmãos cantaram mais bonito: tua bondade me seguirá. É tão bom quando alguém é bom conosco, né? Agora, a nossa bondade tem seguido as pessoas? Nós temos sido bom para com os outros? O texto diz mais. Permaneça com sua Bíblia aberta. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. O amor não é ciumento, ou seja, não arde em ciúmes. Você deve lembrar, a palavra ciúme tem muito a ver com inveja. E quando nós pensamos em inveja, pelo menos duas figuras nos vêm à mente. A primeira delas é Caim,
que invejou o fato da oferta do seu irmão ter sido atendida. Mas nós podemos lembrar também de José no Egito. Quando seus irmãos o invejaram na sua inocência, José revelou o sonho dele aos seus irmãos. Ainda apareceu com a túnica que Jacó lhe tinha dado, e o resultado daquilo que José fez com tanta inocência, crendo que era a vontade de Deus, era a revelação de Deus, a resposta foi a inveja dos seus irmãos. A inveja, irmãos, é um sentimento terrível. Ela não é terrível, preste bem atenção, para quem é invejado. A gente não precisa tomar banho de sal grosso. Tem gente que quando compra um carro, bota sal grosso em cima, ou compra uma moto, bota sal grosso em cima, bota sal grosso na frente da casa, ou então compra aquela plantinha, espada de São Jorge, né? Quando eu me mudei aqui para casa em Rio Doce, aí tinha já no jardim uma espada de São Jorge, né? Chamada espada de São Jorge, né? Aí o pessoal disse assim, foi tu que plantou, não foi por causa da inveja. Eu disse, meu Deus. Irmãos, a inveja, ela só faz mal para quem tem um sentimento no coração. Mas o amor, quem ama, não tem ciúmes, não tem inveja, não tem esse sentimento. Porque o amor abre mão de qualquer necessidade de autoafirmação. Pelo contrário, o amor se alegra em ver o outro bem. A sua vitória é a minha vitória. Nós somos ensinados que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A vitória do meu irmão não é minha derrota. Não tem nada a ver comigo. Aliás, tem no sentido de que me engrandece, porque nós somos parte de um só corpo. Mas nós não precisamos ficar com medo de inveja, não precisamos fazer nenhum tipo de mandinga, nem de tomar nenhum tipo de banho, qualquer outra coisa desse tipo, achando que a inveja vai pegar. Olho gordo, um negócio desse, é até gordofobia, né? Porque o olho tem que ser gordo, né? Sempre sobra para o gordo, né? Se você tem medo de olho gordo, eu ficaria caolho, né? Se tivesse medo de olho gordo, não me olharia no espelho. Mas isso não pega, irmãos. Lembra que tentaram isso contra o povo de Deus? Lembra da história de Balaão, de Baraque? E a resposta, o resumo é: contra o povo de Deus não vale encantamento. Quem quiser fazer macumba, quem quiser colocar você na boca do sapo, quem quiser pensar maldade contra você, olhar para você com um olhar opressor, só vai fazer mal para ela mesma, porque não pega. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, somos casa do Espírito Santo de Deus, então a gente precisa ter medo disso. O verdadeiro amor não tem ciúmes. Os judeus tiveram inveja de Paulo e Barnabé e acabaram expulsando eles de Antioquia da Pisídia. O ciúme, irmãos, não combina com o amor. O amor é livre de ciúmes. E aqui entenda, em nome de Jesus, o amor é que nos une. E se somos unidos pelo amor, o amor lança fora toda inveja, toda maledicência, qualquer coisa desse tipo. O amor não se gaba. Observe aqui o que diz, ainda o verso 3, né? O verso 4, melhor dizendo. Não se ufana. Esse verbo aqui de Paulo, usado por Paulo, tem a ver com vanglória. Ufanar é se autoglorificar, ou aquilo que nós chamamos de vangloriar. Você já ouviu esse termo, né? Alguém que se vangloria é a junção de duas palavras, é alguém que se gloria em vão, porque na verdade nós não somos nada. Você já viu como é no cemitério, né? Em cima pode ser até diferente os túmulos, mas no final estamos todos debaixo da mesma terra, né? O homem que se gloria vai voltar ao pó da mesma forma que qualquer outro. A única glória que nós temos é de sermos a imagem e semelhança de Deus. Esta glória o homem não quer, porque criado à imagem e semelhança de Deus, o homem tentou ser igual a Deus. E procurando vanglória, encontrou derrota
e distanciamento da vontade de Deus. Até a própria imagem de Deus no homem foi manchada por conta do pecado, da vanglória e do orgulho. Irmãos, nós não temos essa necessidade de nos gabar de nada. Quem se gaba ou quem se orgulha de si mesmo, das suas realizações, é exatamente isso que acontecia na igreja de Corinto. As pessoas se orgulhavam dos seus dons. Quem faz isso e busca se exaltar por suas realizações, porque prega bem, porque canta bem, porque ora melhor do que fulano, do que Beltrano, na verdade está procurando uma glória vazia. E na verdade a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E se nós falamos de ciúme no sentido pejorativo, a Bíblia fala do ciúme santo. É o ciúme de Deus. Deus tem ciúme da sua glória. Portanto, quando o homem procura se exaltar, sendo Deus zeloso com sua própria glória, Deus o derrubará, Deus o destruirá. Nós vemos nas Escrituras homens que Deus levantou e que o próprio Deus derrubou por causa de vanglória. Podemos lembrar de Nabucodonosor e de tantos outros reis em Israel que viveram um bom tempo, uma vida que agradava a Deus, mas que no final das suas vidas começaram a se orgulhar das suas realizações e Deus os feriu. Irmãos, o homem não é nada. Nós não somos nada. Tudo que nós temos, o que somos, vem de Deus. É graça de Deus. O ar que respiramos é graça de Deus. O alimento que nós temos é graça de Deus. Toda a nossa vida é favor de Deus. E aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor, glorie-se na cruz de Cristo. Paulo diz: em nada eu me glorio, a não ser na cruz de Cristo. Pergunta: qual é a glória que a cruz de Cristo tem para a gente? Nenhuma. A nossa glória é sermos salvos pela graça de Deus. Essa é a nossa glória. É a única glória que nós temos. E essa ninguém pode nos tirar. O amor, irmãos, não é arrogante. Paulo aqui está orientando a igreja. Observe aqui, verso 4, né? Não se ensoberbece. Havia na igreja de Corinto muita gente importante. E muitos desses se arrogavam do seu conhecimento. Alguns até dizendo que Paulo pregava mal. Alguns dizendo que era melhor seguir Apolo porque era mais eloquente. Havia na igreja de Corinto pessoas que até diziam que Paulo não era um apóstolo de verdade. Arrogância. E Paulo diz que o saber ensoberbece. Capítulo 8, verso 1. Mas o amor edifica. O amor edifica. Sem amor, irmãos, conhecimento, as ciências, ou qualquer outra realização que a gente pode fazer é apenas arrogância, é apenas prepotência. Eu gosto muito da palavra prepotência, né? Porque o pré tem a ver com algo anterior. É nós confiarmos numa potência que nós não temos. E às vezes nós somos assim, confiamos exageradamente no nosso conhecimento, nas nossas condições, na nossa mente. E aqui eu também não estou pregando que você deve ser uma pessoa que não conhece, entenda bem. E também não estou dizendo que você não deve ter um pouco de confiança naquilo que você já sabe. A única coisa que você não pode é atribuir isto a outra pessoa senão a Deus. Pois até para você nascer, você dependeu de Deus. O ar que você respira, você depende de Deus. O funcionamento perfeito do teu corpo é dependência de Deus. Para você dormir em paz e segurança, você depende de Deus. Você perde totalmente o controle do seu corpo enquanto dorme, mas Deus controla o teu corpo e é Deus quem te desperta pela manhã.
É Deus quem te dá conhecimento, é Deus quem te dá livramento, é Deus que te faz chegar até o teu ambiente de trabalho, e é Deus que faz com que, apesar dos desastres, nós consigamos viver num país ainda suportável. Tudo isso vem de Deus, é graça de Deus. Por que o homem então se orgulhar de si mesmo, achar que pode e acontece, se nós na verdade não somos nada diante de Deus? No verso 5, Paulo diz mais: o amor não se porta de forma indecente. Vejam, irmãos, aqui Paulo possivelmente tem em mente comportamentos indecorosos, indecentes que estavam acontecendo na igreja de Corinto, que não batia com a harmonia do evangelho. Paulo estava lutando aqui, portanto, por aquilo que nós chamamos de decoro, decência na igreja de Deus. E talvez isso chamasse a atenção pelo fato de que na igreja de Corinto havia imoralidades. Havia problemas ligados à fornicação, havia problemas ligados ao casamento, havia até mesmo alguém que estava se deitando com a mulher do seu pai. E na igreja se pregava o amor. Paulo diz: não é o amor que vocês estão vivendo, porque o amor verdadeiro, ele não é um amor liberal. Deixa para Lulu Santos essa história de consideramos justas toda forma de amor. Deus estabeleceu a forma que o homem demonstra o seu amor, criando homem e mulher. Foi assim que Deus os fez. Qualquer outra coisa é uma anomalia à criação. Não, porque nós precisamos incluir as pessoas. Elas estão incluídas. Têm os mesmos direitos que nós, na verdade, tem até mais do que nós. Que agora estão fazendo cota. Portanto, que direito essas pessoas querem mais? O direito que essa professora teve em plena sala de aula. Aliás, professor, né? Porque é um homem vestido de mulher. Ensinando para as crianças que menino pode namorar com menino e que menina pode namorar com menina. É essa falta de decoro, irmãos, que está querendo entrar na igreja. Mas não entra como indecência, entra como inclusão, entra como modernismo, como uma igreja contemporânea. Meus irmãos, nós somos a igreja da palavra, das escrituras, e somos da ciência, porque Deus fez homem e mulher apenas. Deus criou Adão e Deus criou Eva. E o que passar disso vem do maligno. O que passar disso é malignidade. Qualquer outra coisa além disso é pecado. Eu não estou dizendo que é doença, não. É pecado. Doença se trata com remédio, com terapias às vezes, mas é pecado. Pecado é algo espiritual. É depravação num dos níveis mais profundos. É adulterar o que Deus criou. E na igreja de Corinto, isso estava entrando de outras formas. Mas o mundo romano estava mergulhado nisso, e o mundo grego também. E Paulo estava protegendo a igreja. Portanto, irmãos, o nosso amor é revelado em nós olharmos para todas as pessoas como pecadores, e que todas as pessoas precisam de transformação da graça de Deus, inclusive os homossexuais. São bem-vindos em nosso meio. Nós amamos e acolhemos cada um daqueles que são homossexuais. E o nosso desejo, assim como os outros pecadores, é que suas vidas sejam transformadas pela graça de Deus. Porque o Evangelho, sim, é poderoso para transformar as vidas e os corações. Nós não vamos deixar, irmãos, que isso entre adentre a igreja como se fosse algo normal. E assim estaremos demonstrando o amor, porque o amor
tudo tolera. Não é isso que a Bíblia diz. Na verdade, a prova de amor é quando você diz ao pecador o que é pecado. Aí é prova de amor. O resto é conduzir alguém para o abismo, dizendo para ele que está tudo bem, pode dar os próximos passos. O amor, irmãos, não procura os seus próprios interesses. O amor não procura aquilo, não reivindica os seus próprios direitos, como se fosse algo absoluto. A verdade, irmãos, é que o amor coloca o outro acima, e isso é uma palavra de Paulo. O amor não busca os seus próprios interesses, mas sim o do outro. Vejam, irmãos, que isso é contra a nossa cultura, porque a nossa cultura diz que nós devemos aproveitar as oportunidades, que o mundo é competitivo, e que farinha pouco é meu pirão primeiro. Mas a Escritura vai contra a cultura e diz assim: o amor não busca os seus próprios interesses, e sim o que é do outro. O amor não se irrita com facilidade, não perde o equilíbrio, a moderação, a elegância, a gentileza. Nós sabemos bem que a Bíblia fala de um homem que foi manso a vida toda. Por um instante perdeu a mansidão, que foi Moisés. Mas a Bíblia diz que homem manso na terra não houve mais do que Moisés. Ele foi capaz de liderar um povo durante 40 anos, um povo hostil, um povo que reclamava o tempo todo, mas Moisés estava ali cuidando do povo, porque Moisés não se irritava com facilidade. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ser tardios em nos irarmos, que a moderação em tudo é boa, e que nós devemos ter domínio das nossas sensações e dos nossos sentimentos, para não reagirmos de maneira equivocada. Por fim, o amor não se alegra com a injustiça. O texto diz, no verso 6 ainda, não se alegra com a injustiça. Vamos ler juntos, irmãos? Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Observe que essa é uma das únicas características, né, dos retratos, que Paulo faz uma sentença assim, com duas cláusulas, né? Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Verdade e injustiça. Essa é uma característica do amor. O amor observa o mal, mas não se alegra com o mal. O amor se entristece por causa das injustiças que acontecem no mundo. Nós poderíamos citar várias delas, né, irmãos? Mas podemos citar, por exemplo, a injustiça que é praticada quando alguém fere o outro por causa da cor da sua pele. É triste a gente ver num mundo ainda que deveria estar tão civilizado, um jogador de futebol que traz tantas alegrias, um menino chorando numa entrevista, como o Vinícius Júnior, por causa de alguns torcedores criminosos o chamando de macaco, de chimpanzé, ou jogando banana, simplesmente para feri-lo, para machucá-lo. E por mais que, infelizmente, parte, né, da politicagem brasileira queira colocar racismo em tudo e acabe o tema ficando até chato, a gente não consegue se controlar diante de tal injustiça. A injustiça praticada contra os idosos, aqueles que não podem mais se defender e são tratados assim como se fosse lixo, inclusive pelo Estado, quando este contribui a vida toda pagando seus impostos e precisa do sistema público de saúde e não é atendido devidamente. Isso não deixa você irado, não? Não deixa você irado saber que crianças ainda no ventre podem ser abortadas.
com a desculpa de um falso direito que a mulher tem sobre o seu corpo. Quando na verdade a criança vai passar apenas 9 meses dentro do corpo daquela mulher. Depois ela pode entregar para adoção, ela pode entregar no orfanato. Lembrando que aquela vida que está dentro, há 50% de chance de ser também uma mulher. E ainda que não fosse, é uma vida indefesa. E nós temos visto as pessoas na Europa comemorarem o aborto. E o nosso atual governo colocar aborto como pauta para a saúde. Você já viu um negócio desse? Como é que um projeto de morte pode ser comparado a um projeto de saúde? E incluído dentro de um projeto de saúde? Jamais, irmãos. Então essas coisas devem nos causar indignação mesmo. Nós não podemos nos alegrar com a injustiça. Seja a violência praticada a uma pessoa negra, a uma pessoa branca, a uma pessoa ruiva, seja a violência praticada no ventre de uma mãe a uma criança, pode ser menino, pode ser menina, seja a violência praticada contra o idoso, seja a violência tão praticada contra as mulheres. O nosso Estado se destaca na violência contra as mulheres, negativamente. E a gente se acostumou, estamos calejados com isso, isso não mais nos indigna. É impressionante. Estamos tendo um país vizinho aqui, Venezuela, matando as pessoas. O presidente da República diz que a Venezuela é uma democracia. Pastores estão sendo expulsos, foram expulsos agora da Nicarágua. Amigos de Lula, Maduro, Ortega. Aí Lula vai falar que Israel está fazendo terrorismo, quando na verdade ainda há mulheres, crianças, idosos israelitas presos pelo Hamas. Mulheres que foram estupradas, crianças que foram arrancadas do ventre de suas mães, que estavam grávidas de 9 meses. Atrocidades que o mundo nunca tinha visto. E o nosso presidente chama Israel de terrorista. E recebe uma carta de gratidão do Hamas. E nós achamos que está tudo muito bem. Mas consideram os velhinhos que estavam lá no 8 de janeiro, alguns deles presos, terroristas. Considere vândalo. Manda eles pagarem a multa, a pena, seja lá o que for. Mas considerar terrorista idosas que estavam orando pelo seu país, lutando, por mais que tenham sido jogadas lá para dentro. E considerar o Hamas um grupo que luta pela liberdade dos palestinos. Estude um pouquinho. Procure saber em Israel quantos palestinos, quantos muçulmanos trabalham e tem até empresas dentro de Israel. Agora procure saber na região da Palestina quantos israelenses podem passar a fronteira. E aí você vai descobrir que Israel é a única democracia daquela região. Sabia que em Israel tem até parada gay? Aí os gays aqui ficam dizendo assim: Israel é homicida e genocida. Vai lá para a Palestina. Levanta a bandeira gay lá na Palestina para você ver. A Rússia considerou agora homossexualismo crime de terrorismo. Cadê o movimento gay lá na Rússia, em Moscou? Meus irmãos, nós não vai dizer assim: então, pastor, está muito político. A Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça. Injustiça aonde? No mundo, na igreja, seja onde for. A injustiça, como diz o cancioneiro, dói. Dói na alma. Você vê crianças deficientes que não têm direito a benefício nenhum. Nenhum. O custo que se tem com a criança deficiente é altíssimo. Enquanto nós vemos, agora o governo vai distribuir
dinheiro para quem estuda no ensino médio. Você nunca viu um negócio desse. Estudar já é um privilégio que a gente tem. A educação paga pelos nossos impostos, mas a gente não paga nada mais para isso. Eu fui aluno de escola pública. E olha que as escolas estão bem melhores hoje do que eram antes, no sentido estrutural. Meus irmãos, quantas vezes nós vemos os nossos impostos mal utilizados, a corrupção, isso não deixa você indignado, não? Ou você já está anestesiado com aquela história, mas é todo governo vai ser assim e tal. E por isso que a gente não deve entrar e se misturar com essas coisas, porque a igreja não tem que se envolver com a política. Eu vim conversando com o motorista do Uber exatamente isso. Eu disse, meu senhor, foi por conta disso que nós deixamos os maus assumirem os lugares, as posições que poderiam fazer a diferença. Não é que nós somos perfeitos, mas poderíamos fazer muito melhor por esse país. Mas nós dissemos, não tem nada a ver conosco. Nós vamos apenas esperar Jesus voltar para ir para a pátria celestial, quando Ele nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Se indigne, meu irmão, quando no seu ambiente de trabalho alguém sofrer injustiça. Se indigne quando alguém for discriminado pela cor da pele ou por opção sexual. Porque não é porque alguém é gay que precisa ser machucado, maltratado, muito pelo contrário, tem que ser respeitado como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a favor da polícia, mas nós não queremos uma polícia que mate as pessoas, uma polícia que fira as pessoas sem necessidade. Nós não somos desses. Nós queremos a paz, a justiça, a verdade. O amor age assim. E na igreja de Deus, irmãos, é que deveria a igreja de Deus ser o modelo para o mundo. E quando nós não somos modelo aqui, aí nós não seremos modelo lá fora. E o que o mundo espera de nós? Senão o amor. E o que é o amor? Senão todas essas coisas que Paulo citou aqui, algo prático e não apenas sentimental, algo real, que age, uma atitude, e não apenas um sentimento, uma emoção ou uma teoria que fica apenas na nossa mente. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos um evangelho prático, a começar aqui entre nós, Igreja do Senhor, nos nossos lares, que deve ser um ambiente extremamente saudável para a glória de Deus, e que nós saímos distribuindo esse amor, um amor que é bondoso, que não é ciumento, que não procura a sua própria glória, que não se ensoberbece, que não se conduz de forma inconveniente, indecorosa, que não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Que você seja esse canal da bênção de Deus, esse luzeiro no mundo, porque o mundo não conhece o amor. E onde é que vai conhecer, se não revelado por nós cristãos, na igreja e onde nós formos? Que a nossa vida seja esse canal da bênção de Deus, assim como o nosso Senhor foi, enquanto esteve entre nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. E depois, ainda como parte do culto, vou pedir para chamarem as crianças. Elas vão cantar para nós um pouco sobre a Páscoa, o real sentido da Páscoa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra. Traz esse amor, Pai, ao nosso coração a cada dia, e este comprometimento com vivermos o verdadeiro amor, o amor do Senhor. Que esse amor, Senhor, possa ser vivido entre nós com muito afinco, com muita força. E que esse amor seja vivido por nós dentro das nossas casas. Que esse amor seja vivido por nós no ambiente de trabalho, na faculdade, na nossa vizinhança. E que esse amor possa alcançar esse país, alcançar o mundo. Nós te pedimos isso porque confiamos que o Senhor é amor. E a maior revelação do teu amor foi o teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. É em nome dele que nós te oramos. Amém e amém.